Então vamos ouvir Henrique Carmo em suas últimas declarações como jogador de São Paulo, antes de fechar com o CSKA da Rússia. Acompanha aqui na arquibancada tricolor, momento triste. Henrique Carmo deixando a equipe do São Paulo aqui direto do aeroporto de Guarulhos. Henrique, eu queria ouvir o seu coração, antes de mais nada. Como tá se sentindo agora? Cara, eu tô me sentindo muito feliz, né? É uma mistura de sentimentos, né? Claro que muito feliz por estar indo jogar na Europa, que é um sonho que eu sempre tive desde criança, mas triste por deixar o clube no meu coração, um clube que me deu tudo, um clube que eu cresci, né? Desde os 7 anos aqui. E então, né, fiz muitas amizades, muitos momentos felizes, momentos tristes, mas que eu amadureci muito. E eu só tenho a agradecer esse clube por tudo. É o clube que, como eu falei, é minha casa, me deu tudo. E eu só tenho a agradecer por tudo mesmo que fizeram por mim, né? E pode ter certeza que vou estar sempre no meu coração, né? Os meus amigos, as pessoas que me ajudaram, os torcedores pelo carinho sempre que estiveram comigo. Então só tenho a agradecer por tudo mesmo. E é isso, mas eu estou muito feliz e acredito que vai ser muito bom para mim, para minha família. E é isso, estou muito feliz. A torcida ficou um pouco triste com a sua saída. Ficou um sentimento de quero mais, um pouquinho de poderia ter mostrado um pouquinho mais no profissional? Eu acredito que independente disso, eu acho que os momentos que eu tive no campo foi muito bem. Eu acredito que fui bem nos jogos, né? Eu fico feliz pela torcida, por esse carinho que eles têm por mim. Mas acho que independente dos jogos, do que passou, eu acredito que é o momento de eu sair, de eu procurar um novo clube, de eu procurar um novo momento para mim, para minha família. Então acho que é a hora certa e eu estou preparado para isso, né? Eu me preparei muito para esse momento e então estou muito feliz por isso. Perfeito. Para fechar, um recado para a torcida de São Paulo que está te acompanhando. É que agradeço por tudo e que não é um até logo e espero vê-los novamente no futuro e obrigado mais uma vez por tudo. Perfeito, Henrique. Muito boa sorte, muito obrigado, viu? Então tá aí as palavras de Henrique Carmo. Parabéns mais uma vez ao trabalho de Felipe Oliveira, nosso setorista do aeroporto de Guarulhos, sempre está presente para receber ou para se despedir dos jogadores do Tricolor. Gabi, suas informações com relação a essa negociação, valores, como se deu. O torcedor quer saber quais são os bastidores dessa saída do Henrique Carmo, mais uma saída de um jovem de Cotia por um preço abaixo do que a gente espera. Bom, vamos lá, né? Muita coisa para falar, prometo tentar não me alongar muito, né? Primeira parte da informação, 6 milhões de euros, né? Até tinha publicado dólares, mas é em euros essa operação, por ser para a Rússia, a fonte tinha passado dólares, eu não sei por qual razão, mas euros e mais 1 milhão variável, mais 25% de venda futura. Eu acho que tem muitos pontos para a gente começar, né? Primeiro falar do Henrique. Henrique é um cara que surgiu assim, na base, acho que chegou com 7, 8 anos no São Paulo, jogador muito talentoso do 1 contra 1. É um cara também muito boa praça, gente boa, e que vinha conseguindo ter uma crescente também na equipe profissional, né? Virou um dos queridinhos aí do Crespo e tinha aí uma projeção de ter mais tempo de jogo. Eu falo com muita tranquilidade, Boni, é a pior venda da história do São Paulo Futebol Clube. Com muita tranquilidade, com muita distância para todas as outras vendas. Porque até no William Gomes, que acho que entra em uma venda bizarra também, né? Por cara, uma cifra surreal e também numa crescente. Ainda o William Gomes ele foi para um bom mercado, que é o mercado de Portugal, então a gente pode pensar em venda futura, e ele já estava perdendo bastante espaço na equipe profissional, ele não estava numa crescente, né? Ele não estava tendo espaço para caramba para conseguir evoluir. Então é uma venda péssima do William Gomes, mas essa do Henrique é injustificável. É injustificável esse apreço do São Paulo ao mercado russo, ou seja, mostra uma limitação de mercado clara do São Paulo. O São Paulo não consegue fazer negócio com mercados fortes da Europa. Hoje a Rússia não joga competição da UEFA, não tem projeção, perspectiva de venda futura para os jovens que vão para a Rússia, né? Então esse 25% não é algo que a gente pode contar daqui a 2, 3 anos, é muito difícil. Eu acho que tem uma tendência assim muito natural dos jovens caírem no certo esquecimento nesse futebol russo, né? Que não é assim nem é tão bem transmitido, ninguém vê jogo do futebol russo, não tem projeção para UEFA, não joga Champions League, então para mim é a pior venda da história do São Paulo. Pior do que a venda é o fato de terem pedido para o garoto fazer um vídeo falando que ele pediu para ser vendido. Esse é o fato mais assim vergonhoso dessa negociação toda para mim, porque o Henrique, claro, de fato ele tinha essa vontade, ele quer jogar na Europa, ele vai ganhar muito mais lá na Rússia também, paga melhor para ele e tal, e show, tá no direito dele.
Cara, mas eu quero muita coisa também, o Boni quer muita coisa também, o JP quer muita coisa também. Então vem uma oferta, 6 milhões de euros, tá pouco. De repente colocou mais 1 milhão de euros variável, aí chegou o Henrique e falou, pô, eu tenho vontade de ir. Então vá, porra, não seja por isso, sabe? É o tipo de poder de negociação bizarra, é assim, bizarra a negociação que fez o São Paulo, bizarra. É um valor bizarro para o que o São Paulo apresenta. E aí, de novo, a gente tem esse efeito comparativo, que eu deixei até no tweet, que é algo que me deixa triste, assim, de você analisar, porque o Alves foi por 6 milhões de euros, Henrique por 6 milhões de euros e o Lucas Ferreira 10 milhões de euros, né? 22 milhões de euros, então, os 3 caras dessa safra da Copinha. O Vitor Reis, do Palmeiras, foi vendido para o City por 35 milhões de euros. Eu sei que não tem uma realidade, né, muito parecida com a venda, poder de, cara, barganha. Mas, cara, 3 jovens e 3 caras do meio para frente, a gente sabe que valem mais baratos que o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Então, para mim, mostra uma fragilidade bizarra do São Paulo. A venda é surreal e é algo que a gente tem que sempre falar, a gente tem que bater aqui, né? O São Paulo faz uma liquidação praticamente de Cotia, né? Faz vendas surreais, valores muito, muito, muito baixos, muito bizarros, e é um time que não tem poder nenhum de negociação. E aí que entra para mim um outro ponto, Vitor Boni. Caso a gente estivesse vendendo Henrique, Matheus Alves, Lucas Ferreira e tivesse com um puta superávit, tivesse bem, pagando dívida, a gente até, entre aspas, entenderia, falaria, beleza, a gente tá vendendo esses caras, a gente vende um jogador por mês, mas a gente tá pagando dívida. A gente vende pra cacete e segue com dívida e segue aumentando. Esse mês, né, o São Paulo teve 4,2 milhões de superávit no seu balanço financeiro em agosto, né? 4,2 milhões que saiu hoje no GE. E aí, é uma manchete positiva, entre aspas, né, para eles, né? Pô, beleza, 4,2 milhões. Não entra na conta o fato de que o Lucas Ferreira é o principal ativo para pagar esses 4,2 milhões de reais e que o São Paulo sempre trabalha com um mês de, direitos de imagem em atraso com seus jogadores, né? Teve um pequeno atraso, eles já deram nota essa semana, mas sempre tem também esse atraso, né? Então é, assim, bastante ilusório esse superávit desse mês. E é bizarro como o São Paulo vende mal, cara. É surreal como o São Paulo vende mal. É uma pressa para fazer merda. É uma pressa, assim, para fazer cagada que é impressionante. Hoje o São Paulo vende errado em todos os seus negócios. E aí você compara 22 milhões, né, de euros contra 35 do Vitor Reis com os 3 jogadores. Quando você bota Ângelo e bota o William Gomes nessa conta, ainda dá um valor inferior ao do Vitor Reis, né? Dá 34 milhões de euros. Ele foi vendido por 35 mais 2 de metas. Então, assim, a gente está falando aqui de 5 caras que eram grandes talentos da base, né? Que você investe na formação, que você investe para formar, que foram vendidos pelo preço inferior a um zagueiro do Palmeiras. Então, assim, é o tipo de coisa surreal. É surreal a gente falar disso. É surreal a gente estar, assim, precificando tão baixo nossos jogadores, e é um São Paulo que, infelizmente, deixa isso. E aí de novo, cara, voltando nesse tema que eu sei que é chato cara, já é batido pra torcida, mas, cara, de novo, você vende todo mês um jogador da base por um preço baixo, né, como foi esse mês do próprio Henrique, e aí, cara, na hora de você contratar, você conta a moeda, ou seja, você faz uma gestão errada por 3, 4 anos, aí quando pode vir Marcos Leonardo por 12 milhões pagos em 4 meses, aí vira o Flamengo do Bandeira de Melo. Aí, cara, não pode pagar. Então, para qualificar o seu elenco, para ter um cara diferente, não temos dinheiro, mas para vender a qualquer preço, a gente está desesperado. Então, é uma coisa realmente surreal que faz o São Paulo, e é de acordar pé da vida, desiludido, e eu entendo totalmente qualquer tom que você usar para falar dessa negociação, porque cara, a gente vendeu o Henrique Carmo, que estava entrando bem, estava conseguindo ajudar, fazia diferença saindo do banco por 6 milhões de euros. Parece brincadeira, parece piada, parece, enfim, é o São Paulo. É sacanagem, né, JP? São números que impressionam, óbvio que negativamente. A gente vai lá, desde lá de trás que o Gabi citou, o William Gomes por 9, a gente já ficou completamente indignado e com razão pela venda do William Gomes por 9. Mas ainda assim, tem todos os fatores que ele colocou. Pelo menos é um mercado que é um mercado de ponte, podemos dizer assim, para outros países do futebol europeu.
o valor é baixo, mas pelo menos uma projeção maior de venda futura, de desenvolvimento. Agora, Matheus Alves, 6 milhões, Henrique Carmo, 6 milhões, Lucas Ferreira, 10 milhões. 3 jovens por menos de 25 milhões. E só te interromper, desculpa até te Imagina. interromper aqui para falar. O chat mandou uma mensagem, até o Williams Silva mandou, né? O cara queria sair. Sim, ele podia ter essa vontade, o que não significa que o São Paulo tem que aceitar qualquer oferta. Todo mundo, quando vai negociar com o São Paulo, faz jogo duro. Foi assim com o Porto, pro Wendel, foi assim com o próprio Al Hilal pelo Marcos Leonardo, todo mundo faz jogo duro. Hoje o São Paulo ele faz um jogo fácil para todos os clubes, né? Você chega lá, faz uma oferta e você leva. Então, ele tinha vontade, ele queria sair, assim como vários jogadores que vieram também queriam sair. E cara, a gente foi enrolado, a gente ficou ali um mês tentando, a gente pagou mais caro. Então é sempre o São Paulo que sai de tonto na história, né? Sempre o São Paulo que faz negócio mal, que faz negócio com pressa. É uma pressa para fazer merda que é surreal, cara. É impressionante mesmo. E, bom, daqui a pouco eu vou passar a declaração do Rogério Ceni também, que é bom sempre a gente lembrar. Mas, JP, é mais uma negociação que desanima o torcedor de São Paulo. Ver um jovem, um made in Cotia, um cara que tinha esperança de, como diz o presidente, né, de deixar um legado esportivo antes de ser negociado, saindo às pressas, saindo de uma hora para outra e saindo por um valor completamente irrisório com relação ao que ele vale, e é o que o São Paulo já soube vender antes, né? O São Paulo, historicamente, é um clube que sabe vender. Nessa gestão, perde muito disso e vende mais uma jovem, rifa mais um jovem para o futebol, para um mercado, como disse o Gabi mesmo, um mercado irrelevante hoje em termos de negociações futuras. Vende mal tendo uma das melhores gerações da história de Cotia. Isso não sou eu apenas que estou falando, mas o grande Gabriel Furman, né, que é comentarista de futebol de base, acompanha de perto a base do São Paulo. Ele já falou algumas vezes, já esteve aqui no AT também em algumas oportunidades, mas já falou também nas suas redes sociais que essa geração de Cotia é uma das melhores da história de Cotia e ela foi completamente rifada. O São Paulo doou Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e tantos outros jogadores que, acho que assim, o Rian Francisco ele só não foi vendido porque ele lesionou, né? Teve o rompimento do ligamento cruzado anterior, então provavelmente seria vendido. É mais uma venda bizarra, inacreditável. Na verdade eu não digo nem inacreditável porque, infelizmente, a gente nem se surpreende mais com tamanha incompetência. Mas a gente tem que ressaltar aqui, é incompetente, é uma venda que traz, assim, talvez o nosso olhar para o que está acontecendo realmente em Cotia. Primeiro, esse fundo de investimentos que a gente falou algumas vezes aqui, que eu falei, né, que eu não concordo com esse fundo de investimentos, não acho uma boa ideia esse fundo de investimentos nesse valor que foi divulgado, né, de 250 milhões, para mim tá rifando Cotia também nesse âmbito. E aí, cara, mais um talento de Cotia que está se desenvolvendo, mais um cara que poderia ser utilizado com os desfalques do São Paulo para o ataque, é vendido a um mercado frágil, a um mercado que ele não vai se desenvolver da forma que poderia se desenvolver aqui no Brasil e até indo para um mercado melhor na Europa, um valor que é totalmente abaixo do que poderia, e aí a gente vai ainda passar a fala do Rogério Ceni, né, que é uma fala que é atemporal. São Paulo não pode vender jogadores da base por menos de 10 milhões de euros. Isso é uma realidade. O São Paulo, que está na situação que está, poderia ter Cotia como a sua grande salvadora, poderia ter Cotia como algo não só dentro de campo, esportivamente falando, que poderia salvar o seu clube, mas também fora de campo, no âmbito financeiro. Cotia deveria ser a salvação do São Paulo, porque hoje é a maior fonte de renda que o São Paulo tem. Mas essa gestão conseguiu estragar essas vendas de Cotia, vendas que poderiam ser utilizadas para que o São Paulo pudesse sair talvez mais rápido dessa situação financeira delicada. E aí, entrando no ponto que o Gabi falou, né, que o São Paulo não tem dinheiro para trazer o Marcos Leonardo ou qualquer contratação de impacto, mas o São Paulo tem a capacidade de dar contratos longos para o Jandrei, de dar um contrato caro para o Santilongo, para o Jamal Lewis, para essas contratações, no mínimo questionáveis, né, que se você juntar talvez esses jogadores que são contratados, dá um salário maior do que seria para um Marcos Leonardo, para um cara de impacto, para um grande meia, para um grande atacante, talvez para o próprio Aboubakar, né, que o Gabi ainda vai falar sobre ele. Então, assim, cara, é difícil. Mais uma vez a gente tem que falar as mesmas coisas da diretoria do São Paulo.
de toda essa gestão, e aí eu não estou apontando o dedo para um ou para outro, eu estou falando no âmbito geral mesmo. É uma administração ruim, é uma administração que desvaloriza o clube, que brinca com o torcedor, chama o torcedor de palhaço, com preços de ingressos abusivos, com preços de ingressos que mudam, né? O regulamento do sócio-torcedor que muda no meio do caminho, que faz o sócio-torcedor pagar a conta desse clube, que é um clube que cada vez mais está endividado, que a dívida já passou de 1 bilhão, que o clube, mais uma vez, tem um grande risco de ter um déficit, mesmo sem contratar jogadores gastando dinheiro, porque o São Paulo é o único clube da Série A que não gastou R$1 com transferência, com a desculpa de que está enxugando as contas para ter o superávit, mas no final do ano o risco do déficit novamente é muito grande. E aí o torcedor acaba pagando mais uma vez essa conta e vê mais um garoto que mal jogou no profissional sair por um valor inacreditável, Vitor Boni. E tá aí, né? A manchete de estudo. 3 joias por menos de 25 milhões de euros, enquanto um zagueiro mediano do rival, tá? Um zagueiro mediano do rival saiu por 35 milhões de euros. E só também, Boni, que eu tinha comentado da questão do Marcos Leonardo, não é que eu incentivo que você faça loucura financeira. O São Paulo não pode fazer nenhuma loucura financeira, mas fica muito assim controverso para o São Paulino quando o São Paulo não compra o Marcos Leonardo, né? Não tem ele por empréstimo por 12 milhões de reais, né? Que seriam pagos em 4 meses, ou seja, 3 milhões por mês, né? Não fecha essa operação porque fala que está com a parte financeira bastante sufocada, mas assim, para vender por qualquer valor, fazem isso. E aí, cara, quando o JP mencionou, é um fato também que a gente tem que colocar aqui, né? Então, assim, cara, ter um salário mensal pro Tapia, pro Rua de Neno, para renovar com o Jandrei, eles têm dinheiro, eles acham dinheiro, entre aspas, mas para fazer uma operação que pode alterar o patamar do São Paulo para a temporada, nunca tem. Então, de novo, cara, não adianta você por 3, 4 anos agir que nem um maluco no mercado, e aí quando é para fazer algo bom para o time, você vira o Flamengo do Bandeira de Melo, né? Então tem que ser uma postura firme durante todos os meses da temporada, mas não, hoje o São Paulo ele tem essas oscilações e aí é isso, estoura o orçamento do futebol, tem o FDIC, tem um certo limite para pegar empréstimo bancário. Antes eles pegavam empréstimo a rodo, faziam dívida e ponto final. Hoje não pode mais pegar tanto empréstimo. Pegaram um de 60 milhões agora, mas tem um teto da temporada. Aí faz o quê? Cara, você vende jogador da base, porque você não consegue cumprir o seu próprio orçamento. Então, é o tipo de coisa que assim, deixa todo mundo, cara, muito revoltado e assim, cara, triste. Acho que não tem outro termo, outra expressão. É triste você ver a base do São Paulo nessa liquidação, né? Parece uma feira, exatamente. O São Paulo Feira Clube. Não, só um detalhe, JP, só um dado, porque está aqui na manchete, São Paulo vendeu 3 joias por menos de 25 milhões de euros. Se pegar só os valores fixos, os 6 do Matheus, os 6 do Henrique e os 10 do Lucas Ferreira, totalizando 22 por 3 jogadores, 22 milhões de euros é o valor que o Bahia vai receber pelo Lúcio Rodrigues. É o valor que o Bahia vai receber pelo Lúcio Rodrigues, jogador de 22 anos. Dentre os 3 que o São Paulo vendeu, mais velho é o Lucas Ferreira com 20, o Henrique tem 18 e o Matheus Alves tem 20, o Henrique 18 e o Lucas Ferreira 19. Lúcio Rodrigues, de 22 anos, uruguaio, que não jogou bem no Bahia, muito menos do que se esperava, vai ser vendido só ele por 22 milhões de euros, é o valor que o São Paulo recebeu fixo por esses 3. É bizarro. Pode falar, JP. Não, e trazendo até um comentário que o Paulo Nobre, se eu não me engano, soltou aqui no chat, né, que o São Paulo vende pior que o Sport, e eu fui atrás da venda do Pedro Lima, que era um lateral direito muito promissor do Sport, né, foi vendido no ano passado, em julho, ano passado, tá, 10 milhões de euros, 4 milhões de euros a mais do que o valor fixo da venda do Henrique Carmo, o jogador do Sport que não estava na Série A, né, no ano passado. O Sport subiu para a Série A neste ano, né? O Sport veio para a Série A neste ano e aí, enfim, conseguiu lucrar mais do que o São Paulo com o Henrique Carmo, que é um atacante, né? O Pedro Lima é um lateral direito, uma posição muito menos valorizada no futebol, e aí o Sport conseguiu ganhar mais dinheiro do que o São Paulo com o Henrique Carmo com a venda de um jogador.